Meu nome é Luiz Soares, tenho 34 anos, sou brasileiro, vivia numa cidade que chamava Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, que é um dos 27 estados do Brasil. Atualmente aqui eu trabalho profissionalmente como formador numa empresa de recrutamento e seleção e trabalho de forma voluntária, eu atuo como um bispo, né, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, aqui nessa unidade que nós temos em Braga. O principal era o mestrado, né? Mas existiam outros, né? Questões sociais, né? Questões de segurança, entre outros aspectos que já estavam nos causando algum desconforto no Brasil. Não significa que nós deixamos de amar o nosso país, de gostar da nossa cultura, de sentir falta, né? Mas aquilo foi gerando uma sensação de insegurança, de incertezas. E além do mestrado, né, essas sensações, né, de insegurança, essa incerteza, essa falta de tranquilidade que nós estávamos vivendo, né, um ritmo diferente de vida, que era o que nós buscávamos, né, e é o que nós encontramos aqui em Braga, né. Fizemos várias pesquisas, né? Toda gente que vem para Portugal é impossível não olhar para Lisboa, né? Então, quando a gente olha para Lisboa, eu vi um pouco daquilo que eu já tinha na minha cidade, uma cidade grande, com muita gente, apesar de ser menor em relação à minha cidade, ainda assim tinha alguns problemas relacionados com o que eu via no Brasil também, né? Na minha cidade. Então, começamos a pesquisar por outros, vimos no Porto também um pouco ali de cidade grande, diferente, que é semelhante ao que nós tínhamos lá. E em Braga, nós já vimos aquele clima de cidade menor, mas com uma estrutura de cidade grande, que nós poderíamos sentir tranquilos em vários aspectos, que teríamos acesso às mesmas coisas que nós tínhamos, mas num ritmo, numa qualidade de vida melhor do que o que a gente tinha em Belo Horizonte, né? Acho que é uma cidade com uma estrutura fantástica. Você tem, mais uma vez, é uma cidade relativamente pequena, né, dentro do que eu estava acostumado, mas que tem uma estrutura. O que tem nessa estrutura? Várias opções de lazeres, né? Temos aí várias áreas verdes, né? Vários parques disponíveis na cidade, muitas opções de entretenimento, temos bons hospitais, sejam públicos ou privados, temos boas escolas, boas universidades. Então a cidade tem toda uma estrutura e que normalmente você encontra em grandes centros, em grandes metrópoles, né, em grandes cidades, e tudo aqui reunido numa cidade com menos de 200 mil habitantes e que facilita o nosso acesso a essas coisas. Particularmente, eu acho que a maior dificuldade que eu tenho, e que eu vejo que muitas pessoas têm também, é você se inserir num contexto social, é você começar a socializar. Porque você sai de um lugar onde você tem seus amigos, você tem sua família, você tem seus colegas de trabalho, tem tudo que você conviveu, né? Eu tinha lá colegas da escola, tinha os colegas da universidade, tinha os colegas dos trabalhos antigos, colegas de infância, e de repente você chega num lugar que você não tem nada disso, né? Tem lá os restaurantes que eu costumava frequentar, chega aqui eu não tenho nem os restaurantes que eu estava acostumado. As opções para você sair com a família, então você começa a ter a necessidade de se inserir. E isso não é uma coisa que é do dia para o outro. Nesse momento tem sido desafiador, né? No meu momento eu já comecei a sentir isso há 4 anos atrás, em relação a arrendamentos, né? Quando nós chegamos, fomos arrendar um imóvel e a sensação que eu tive era de que a oferta era menor do que a procura, certo? Então a procura é maior que a oferta e isso obviamente tem impactos em valores, né, em critérios para arrendar um imóvel, né? E isso nós tivemos esse desafio no início. Tive que talvez o nosso plano, né, que nós construímos financeiramente, olha, nós vamos para um outro país, nós não podemos ir simplesmente colocar uma mochila nas costas e entrar nesse país. Então nós tivemos que fazer uma adequação quando eu cheguei com os valores dos imóveis, com as exigências, né, os calções. Nós não tínhamos fiador, mais uma vez, né, não tenho aqui não tenho um contexto, né, social, não tenho convivência, não tenho pessoas aqui. Então eu tive que
adiantar calções, que era algo que nós não imaginávamos que teríamos que fazer. Então tivemos que fazer ajustes na nossa parte financeira. Depois profissionalmente, né? Era também, não tinha aqui aquele network, certo? Então você tem que procurar trabalho e às vezes aceitar as oportunidades que surgem, né? Eu tinha duas certezas no Brasil. A primeira, que eu nunca ia trabalhar no fast food, e a segunda, que eu nunca ia trabalhar no call center. E essas foram as duas primeiras oportunidades de trabalho que eu tive. Foi trabalhar no fast food, numa pizzaria, e que eu pude tirar o maior proveito disso, um aprendizado constante, um crescimento profissional, mesmo trabalhando numa função que eu não imaginei que eu ia ter que trabalhar na minha vida. E desenvolvi muito com aquela profissão. Depois fui para um call center e também pude adquirir competências profissionais que eu não imaginei que eu ia adquirir, e foi lá que eu tive uma oportunidade para trabalhar na área relacionada com o que eu estudei. Para nós brasileiros, o primeiro impacto, às vezes, ele soa negativo, porque o brasileiro tem muitas dificuldades com algumas coisas, né, na nossa cultura. Por exemplo, nós temos dificuldade de ouvir o não. Se você pede alguma coisa, o brasileiro, é impressionante isso, né? Quando você pede alguma coisa para uma pessoa, o brasileiro tem expectativa de que aquela pessoa vai te dizer o sim. Se ela te diz o não, você fica ofendido, você fica chateado. E os portugueses não têm essa dificuldade, né? Se você pede uma ajuda, se a pessoa pode te ajudar, ela te ajuda. Se ela não pode, ela vai te dizer não com muita facilidade. Se fosse o brasileiro, eu vou pensar, deixa estar, depois te dou uma resposta, né? Floreiam muito, né, para poder dizer o não. E os portugueses são mais objetivos e muito diretos. E isso, no início, tem um impacto, mas depois, pelo menos para mim, eu aprendi a absorver isso. Aprendi a absorver essa sinceridade, essa transparência, a objetividade, né? E para mim, eu acho que essa convivência, essa troca de cultura, apesar que nós temos a língua que é semelhante, fora isso, eu acho que existem muitas diferenças, né? Entre Braga e o meu país, eu diria hoje a principal, em termos de segurança, a tranquilidade, a qualidade de vida que você tem nesse aspecto, né? Não significa que aqui nós não trabalhamos e só vivemos de não sei o que as pessoas às vezes pensam, né? Nós temos que trabalhar, temos que prover o nosso sustento, né? Não nos escorarmos em projetos sociais. E isso, às vezes, eu sinto que no Brasil ainda muitas pessoas não criaram essa maturidade, né? Mais uma vez, o Brasil é um país maravilhoso. Eu amo o Brasil, sinto falta do Brasil todos os dias da minha vida. Tenho as minhas razões pelas quais eu vim para cá. Passar a gostar de uma outra cultura, viver aquela cultura, não significa que você está rejeitando a sua cultura anterior, suas raízes. Em momento nenhum eu rejeitei a minha cultura e o meu Brasil, e não rejeito. Amo o meu Brasil, o meu país, só que infelizmente a instabilidade que se vive no Brasil hoje, por N fatores, né? A insegurança que vive lá, eu não encontrei aqui em Braga. Não significa que aqui não tem momentos estáveis, não tem problemas econômicos, tem tudo isso. Só que no Brasil aquilo parece que tem um impacto, né? Tem uma proporção maior, e que na nossa vida você sente aquilo com mais agressividade. Essa é a grande diferença para mim. Vou partilhar uma que aconteceu, a mais recente, que foi semana passada. No encerramento do ano letivo na escola dos meus filhos, teve um momento que eles foram cantar o hino nacional português. E, mais uma vez, meus filhos chegaram aqui, um com 2 meses de idade e a outra com 2 anos, né? Então eles estão absorvendo toda a cultura portuguesa, né? Mas em momento nenhum nós deixamos de lado a cultura brasileira na vida deles. E o meu filho, quando chegou em casa, falou: olha, eu vou ter que aprender 3 hinos. O de Portugal, o do Brasil e o do nosso clube do Brasil, o clube de futebol. E ainda agora ele veio falando isso comigo no carro, né? Então quando eu vi ele cantando aquele hino, né, o hino português, um hino nacional, de certa forma até me emocionou, porque ali foi traz tudo aquilo que nós vivemos nesses anos, né? Por mais que nós estamos aqui há 4 anos,
construir a nossa vida aqui, não somos milionários, não temos aqui muitas posses, mas construir o que nós já construímos aqui não foi fácil, né? Exigiu muita resiliência, muitos dias que eu acordava decidido voltar para o Brasil e tudo é um contexto que o seu contexto ele vai mudando ao longo do tempo, né? À medida que você persiste, que você mantém o foco, que você se dedica para aquilo, né? As coisas vão acontecendo, né? Para já não pensamos, não é algo que faça parte dos nossos planos. Mais uma vez, voltar para o Brasil vai ser sempre uma hipótese, né? Para qualquer pessoa, qualquer imigrante para o Brasil, qualquer que seja o país, né? Até se o português vai embora para a França, para a Suíça, para onde quer que vá, voltar é sempre uma possibilidade, mas depende muito da maneira que a pessoa escolhe viver. Se você quer fazer algo dar certo, você tem que eliminar as possibilidades de dar o passo para trás. Muitas vezes na nossa vida o passo atrás ele é necessário. Mas se eu quero imigrar, se eu decidi, se eu escolhi ficar aqui, eu não posso ficar o tempo todo martelando aquilo. Ah, se não der certo eu volto, se não der certo eu volto. Senão não há progresso, não há desenvolvimento.